coração, a coisa mata meu perdão. Tanto nome, ser português, Vasco da Gama. Já vamos ser feliz, do imensa torcida bem feliz. Nosso de país, do estrela, na terra, lá da minha mar, na que diz, só no remo de mortal, no futebol, no taça de nada de Portugal. Fala vascaíno, fala vascaína, principalmente todo o coração infantil, criançada que torce para o Vasco da Gama, espalhado de norte a sul do Brasil e pelo mundo. Parabéns a toda criança Cruz Maltina. Feliz Dia das Crianças. Esse vídeo é dedicado para vocês. E como dizia o nosso eterno presidente Ciro Aranha, enquanto houver um coração infantil, o Vasco da Gama será imortal. Vamos lá, meus amigos. Vamos dar ênfase aqui para as principais notícias que ganharam ênfase nos corredores de São Januário. Sobretudo, vamos falar sobre a partida entre Vasco da Gama e Fortaleza, partida que vai ocorrer amanhã. Primeiramente, vamos abordar aqui sobre os salários. Ontem, na parte da noite, o Vasco efetuou o pagamento de um mês de salário para todos os funcionários que ganham até R$ 1.500. Parabéns, Campelo. Agora falta 3 meses para ser pago. Vamos ter responsabilidade e pagar os salários em dia. Os funcionários que recebem pela Caixa Econômica Federal só vai ter o seu salário depositado na segunda-feira devido a um problema de sistema que ocorreu aí no banco. Uma coisa que me chamou muita atenção: os jogadores do Vasco não receberam os salários, todavia ganharam um bicho. Bicho de quê? Por ter tomado uma porrada pro Flamengo de 4-1 no Campeonato Brasileiro? Por estarem a 3 partidas sem vencer aqui em São Januário? Isso é bicho ou é um cala-boca, Campelo? Diante dessa administração horrorosa que você faz à frente do Vasco da Gama. Eu respeito cada atleta do Vasco da Gama, sou a favor de que salários sejam pagos em dia. Agora, bicho, clube que está ali na 15ª colocação, passando por dificuldade financeira, bicho, é brincadeira, né? É brincadeira. Nada mais do que obrigação dos jogadores fazerem um campeonato regular para médio e o Vasco não ficar nessa situação. Agora, bicho é demais. Vamos falar aqui sobre a partida entre Vasco da Gama e Fortaleza. Essa partida ganhou contornos dramáticos e sem exageros. O Vasco está a 3 partidas sem vencer em São Januário. Foram 9 pontos disputados, só conseguimos 1 ponto. Perdemos para o Bahia, empatamos com o Atlético Paranaense e perdemos para o Santos. O Vasco, que deixou escapar uma bela oportunidade de somar 3 pontos, ao perder pontos para o Avaí lá em Santa Catarina, o Avaí, que é a pior equipe, sem dúvida nenhuma, do Campeonato Brasileiro. A gente esperava pelo menos uma partida com mais empenho, com mais ímpeto.
mas as deficiências técnicas ficaram evidenciadas nesse jogo. O Vasco tem a obrigação sim de vencer, não que o Vasco seja favorito, mas o Vasco tem que se impor jogando em São Januário e diante da sua torcida, até porque o Vasco deve uma atuação perfeita diante da sua torcida, que vem abraçando a equipe, vem apoiado em todos os jogos aqui no Rio de Janeiro. A importância de ganhar esse jogo é vital, porque a sequência do Vasco no Campeonato Brasileiro é bastante difícil. Depois vem o clássico contra o Botafogo e teremos jogos aí dificílimos, aí como o jogo contra o Internacional, contra o Grêmio, os quais serão difíceis do Vasco ganhar. Então todo cuidado é pouco. Essa partida contra o Fortaleza deve marcar a estreia do Salvador da Pátria, Fred Guarim. O pessoal está depositando uma confiança, parece até que é o Juninho pernambucano que vai estrear aí pelo Vasco, né? Aí a gente vê como que a nossa torcida está carente. O técnico Vanderlei Luxemburgo, ele prometeu dar descanso, poupar determinados atletas. Luxemburgo, com todo respeito, quando você tem a oportunidade de repetir a equipe, para a equipe ganhar entrosamento, você vai poupar determinados jogadores? Poupar de quê? O Vasco não vem jogando nada. O Vasco tem entrado em campo nas últimas rodadas? Porque eu, sinceramente, eu não estou vendo. Se está ruim com os titulares, pior com os reservas. Pelo menos na teoria. E com relação ao teu critério, Luxemburgo, eu acho que você deveria vir a público, embora você não tenha mencionado quais serão os titulares para esta partida frente ao Fortaleza, você deveria vir a público para poder explicar os seus critérios com relação aos jogadores que você anda escolhendo. Houve um boato que o Pikachu seria sacado da equipe. Mas é só o Pikachu que está jogando mal? Aí teria que ter o mesmo critério com Rossi, entre outros que estão muito mal. O Raul, a gente não sabe se vai ter condições para essa partida aí. Visivelmente mal escalado na última partida. Jogador que não tinha condições de jogo devido à lesão que estava sentindo. E eu faço duas perguntas para você, Luxemburgo, com relação ao Felipe Ferreira, que foi um atleta que o Vasco moveu o mundo para poder trazer, criou uma expectativa no torcedor do Vasco, e sobre o Thiago Reis. Por que o Thiago Reis ele não é escalado? Por quê? Deveria, no mínimo, ter tido a oportunidade de entrar em determinadas partidas. Você apostar em Ribamar, Cleiton, não está dando para entender, Luxemburgo. Eu respeito seu trabalho, mas você precisa vir a público para poder prestar determinados esclarecimentos. Porque a impressão que você passa é que quem está escalando são empresários. Eu não sei por que determinados atletas não têm oportunidade no Vasco. Eu não sei. Sinceramente. O Thales Magno vai para o jogo normalmente. Está liberado para poder jogar. E a gente vai contar aí com o retorno do Marrone e do Castan. Agora a gente fica na expectativa
para poder saber se efetivamente jogadores serão poupados. A gente vai aguardar esse último treinamento que vai ocorrer agora no sábado, para a gente poder ter uma noção. E com relação ao interesse do Internacional no Luxemburgo para 2020, isto está condicionado à questão salarial. O Luxemburgo, meus amigos, se não tiver com os salários em dia, se o Vasco não pagar o que deve até dezembro, ele não vai ficar no Vasco. Ele já deixou claro isso para o Alexandre Campelo. Então, caso o Vanderlei Luxemburgo saia do Vasco, culpa única e exclusiva do Alexandre Campelo e da sua irresponsabilidade em quitar salários em dia. Única e exclusivamente por causa disso. Luxemburgo está fazendo um bom trabalho, pior seria sem ele. Então vamos aguardar aí a cena aí dos próximos capítulos. À medida que as notícias forem saindo, a gente vai gravar mais vídeos. E estamos juntos. Vasco neles.